vamos estar dando início ao nosso treinamento. Desculpa a demora, que a gente teve só um ajuste aqui para a apresentação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Silvana pela oportunidade de sempre estar com a gente. Para quem não me conhece, meu nome é Michele Sena, sou gestora aqui da empresa Life Saúde. Nós somos uma empresa no segmento da assistência domiciliar, atuamos em todo o estado de São Paulo, na área de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. E nós temos um projeto, né, já há uns 3 anos, no qual nós temos esse projeto de educação continuada, que mensalmente a gente faz treinamentos voltados para a área da equipe multidisciplinar. Então, essa semana, né, porque esse mês já teve treinamento para físio, então essa semana o treinamento é voltado para a área da fonoaudiologia, e o tema de hoje é avaliação fonoaudiológica de pacientes com sonda nasointeral. Eu vou só passar breves orientações. Eu deixei já aqui no chat a lista, né, de presença. Então, precisa, preencher corretamente com os seus dados, o e-mail, o nome completo. A gente deixa sempre uma sugestão, né, um espaço para que vocês possam sugerir novos treinamentos, né? Esse treinamento de hoje, inclusive, foi uma sugestão, né, de profissionais que solicitaram aqui através dessa lista. Então, é importante que vocês preencham, porque é através dela que a gente consegue enviar o certificado e o material teórico, tá bom? Então, se não tiver lá, a gente não consegue, porque a gente precisa ter esse controle. Então, eu vou deixar ao longo do treinamento, eu vou postando novamente, à medida que vai entrando novas pessoas, mas é importante que seja preenchida, tá bom? A nossa aula ela fica gravada e depois ela fica disponível pelo nosso canal do YouTube dentro de 7 dias. Então, na próxima quarta-feira, a aula já está disponível no canal do YouTube. Eu vou deixar aqui também qual é o nosso canal, porque ela tem outras aulas, outros treinamentos que a Silvana já ministrou aqui com a gente. E das outras áreas também, tanto de fono, como de físio, como terapia ocupacional, né? A ideia é realmente a gente compartilhar conhecimento, então, quanto mais pessoas tiverem acesso, é melhor. Os treinamentos são sempre gratuitos, porque a ideia realmente é disseminar a boa prática no mercado da assistência domiciliar. A Silvana é a nossa RT, trabalha aqui com a gente já há alguns anos, né? É uma profissional muito competente, já tem uma vasta experiência aí na assistência domiciliar, atua aí há mais de 20 anos, né, Sil? Mais de 25 anos, né? Então, tem bastante experiência que pode compartilhar com a gente. Então, ela vai estar passando a aula, eu vou estar acompanhando o chat, dúvidas, perguntas, vocês podem colocar no chat, eu vou passando para ela no decorrer da aula, mas no final a ideia é que a gente abra, né? Vocês podem estar perguntando, né? Enfim, e a gente faz realmente, poder ter uma troca de informação mesmo, tá bom? Se eu esqueci de alguma coisa, eu passo para vocês durante o treinamento, mas eu acredito que é isso. Sil, por gentileza, à vontade, se apresente, pode iniciar. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada. Bom, boa noite. Meu nome é Silvana Ruiz, eu sou fonoaudióloga, responsável técnica da Life Saúde. Quero agradecer imensamente por vocês estarem aqui na quarta-feira à noite, cansados, para discutir com a gente sobre esse assunto, porque na verdade eu não considero como uma aula, mas eu considero como uma discussão, porque a gente troca conhecimento. Quero agradecer a Michele pela oportunidade. É, então, como eu disse, eu sou fonoaudióloga, minha graduação foi no curso de fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da USP. Lá eu optei por ir para um segmento, né, de neuro. Sil, o Tá me áudio ouvindo? tá baixo. E se você puder falar um pouquinho mais alto, por gentileza. Melhorou? Senão eu coloco o fone. Eu tô escutando, vamos ver o que o pessoal fala, porque eu tinha falado que tava baixo aqui no chat. Vamos lá? Vamos ver. Fala, se estiver baixo, a gente coloca o fone. Tá, joias. Então, eu fiz o curso de fonoaudiologia na Faculdade de Medicina da USP há 30, bom, formei em 2001, né? Então já sou formada aí há 25 anos. E naquela época a gente fazia uma opção para qual área seguir. Então eu fui para essa área de neuro, atuei lá no Hospital das Clínicas. Depois eu quis fazer uma especialização, fui fazer uma especialização no INCOR, em disfagia em UTI. E aí, então, eu comecei a trabalhar numa empresa, né, privada de home care, quando tudo era mato ainda. Então, home care, as pessoas nem falavam muito em home care. Isso há 22 anos atrás. Tá bom o áudio? Estão me ouvindo?
Eu tô ouvindo, ninguém ainda passou nada. Pode continuar, por favor. Tá, muito bem. Assim, quando sugeriram esse tema de avaliação fonoaudiológica de paciente com sonda nasoinguinal, eu achei bem bacana. Por quê? Porque eu acho a avaliação uma parte fundamental do tratamento. Então, assim, ela é a base de tudo. Se você faz uma avaliação bem feita, 70% do seu trabalho já está garantido, já está bacana. Se você fizer uma avaliação bem feita, bem detalhada. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação dos pacientes com sonda nasointeral, tá bom? Bom, então, a sonda nasointeral, o que é, onde, para quê, por quê? Então, a sonda nasointeral, ela é um tubo flexível, tá? Que pode ser de poliuretano ou de silicone. Ela é inserida no nariz do paciente e vai até o estômago ou o intestino. Às vezes, quando eles estão no hospital, eles colocam uma sonda nasogástrica que tem um calibre um pouco maior, um pouco mais grossa e fica no estômago. Mas normalmente, aqueles pacientes que a gente vê no home care são pacientes que estão com sonda nasointeral, que fica no intestino. Para que serve? Serve para administrar nutrição, então a dieta, que pode ser uma dieta industrializada, que já vem pronta para o paciente, ou para aquelas famílias que não têm condições, pode ser uma dieta caseira, dá muito trabalho, mas infelizmente tem gente que não consegue arcar com os custos da dieta industrializada, então pode ser uma dieta caseira. Então ela serve para administrar essa dieta, para hidratar o paciente, então administrar água e os medicamentos, tá bom? E por que esse tubo no nariz? Por que sonda, né, para o paciente? Quando o paciente não consegue se alimentar pela boca, não consegue deglutir, ou deglute e vai para o lugar errado, vai para o pulmão, mas ele tem um sistema digestivo que funciona bem. Então, seria uma alteração de fase oral e faríngea ou faríngea, mas que o intestino funciona bem, o estômago funciona bem. Bom, quando então que é colocada a sonda nasointeral? Normalmente em pacientes que têm a disfagia orofaríngea, que é a dificuldade para deglutir ou alteração na deglutição. Quem são esses pacientes? Normalmente podem ser pacientes que sofreram isquemias cerebrais, então um AVC. Pode ocorrer, pode ser em pacientes que tiveram algum trauma craniano, algum traumatismo crânioencefálico, então sofreram um acidente, bateram a cabeça, perderam o nível de consciência, ou então aqueles pacientes que possuem doenças neurodegenerativas, como esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla. Então, nesses casos desses pacientes, pode ser necessário o uso da sonda. Algumas vezes também ela é usada quando o paciente tem um rebaixamento do nível de consciência. Então, vou dar um exemplo. Paciente idoso. Normalmente, o paciente idoso, ele não tem febre quando ele está com uma infecção. Então, por exemplo, ele começa a ter uma infecção urinária, a família não percebe, ele vai piorando, vai ficando confuso, tem um rebaixamento do nível de consciência, vai para o hospital, chega lá, fica prostrado e aí não consegue se alimentar. Então, eles passam é um jeito de falar quando eles colocam a sonda. Colocam, então, a sonda nasointeral para garantir essa nutrição e hidratação nesse período em que ele está com esse rebaixamento. Ou então em pacientes que fizeram cirurgia de cabeça e pescoço e no pós-operatório imediato necessita manter a nutrição e hidratação, mas que tem uma perspectiva, né, de tirar a sonda quando apresentar uma melhora do quadro. Bom, quais são os impactos, né, da sonda? São muitos, muitos, mas eu vou falar aqui alguns, tá? Então, assim, primeiro, é estranho falar em estética, mas eu vou dizer por que eu coloquei estética em primeiro lugar. Imagina você com um tubo de silicone ou poliuretano passando dentro do seu nariz com sopa e indo até o intestino. É feio,
é feio, é muito feio. É que a gente está acostumado a ver, então a gente parece que ficou anestesiado em relação a isso, mas é feio. Aquelas pessoas que não entendem, que não são da área, quando chega para visitar um paciente na casa dele ou no hospital e o paciente está com uma sonda nasointeral, ele pode não estar muito mal, mas a pessoa que vai visitar já fala: Nossa, você viu, o João tá péssimo, tá com um tubo no nariz, tá com uma sonda lá no nariz, tá morrendo. Então, o uso da sonda nasointeral é impactante para quem vê e também é impactante para quem usa, porque mexe com a autoestima da pessoa. Normalmente as pessoas nem gostam de olhar no espelho quando estão com sonda. Então, é feio, esteticamente não é bacana. Outra coisa, causa um desconforto grande. Por quê? É um tubo passando no seu nariz, que é um buraquinho pequeno, ela tem que ser fixada no seu nariz, porque senão ela vai sair do lugar. Então, imagina, você está com um tubo no nariz, um esparadrapo prendendo esse tubo no seu nariz, e isso o tempo todo ali, você não consegue suar o nariz, você sente aquele tubo passando, é muito desconfortável. Então, assim, se eu fosse uma velhinha que não entendesse patavinas do porquê que eu tô com aquele tubo no meu nariz, certeza que a primeira coisa que eu ia fazer era arrancar. Certeza. Então, muitos tentam sacar essa sonda. Sacar, que eu digo, é tirar, arrancar a sonda. E aí, o que acontece? Muitas vezes tem que restringir o paciente. Tem que amarrar as mãos na cama, ou fazer aquelas luvas, enfaixar toda a mão para o idoso ficar como se fosse uma luva de boxe. Então, assim, é muito desagradável. É um desconforto grande, tá? E aí, tecnicamente falando, esse tubo passando pelo nariz e pela faringe vai provocando uma redução da sensibilidade, né? Porque tá ali o tempo todo tocando na mucosa faríngea. Então, provoca redução da sensibilidade com o decorrer do tempo. Além disso, a sonda, ela entra pelo tubo, pela narina, desce pela orofaringe, passa pelo esôfago, e quando ela vai entrar no esôfago, ela tem que passar pelo esfíncter esofágico superior, que normalmente está sempre fechado. Só que quando tem uma sonda passando ali, concorda que ele não está totalmente fechado? Ele não fica fechado, né? Porque tem um empecilho ali, tem um obstáculo mecânico. Então ele acaba ficando aberto. Então ela desce pelo esôfago, chega lá embaixo, tem o esfíncter esofágico inferior, que também vai ficar, não vai ficar totalmente fechado, e aí vai para o estômago, intestino e tudo mais. O que acontece? Esses esfíncteres, eles atuam muito para evitar o refluxo gastroesofágico. Então, pacientes que usam sonda nasointeral têm uma alteração no fechamento glótico, tem uma alteração no fechamento desses esfíncteres, e isso favorece o refluxo. Então, o paciente pode começar a ter refluxo. Se ele já tem uma tendência a ter refluxo, ele pode piorar disso, né? E, consequentemente, pode fazer com que esse refluxo, por exemplo, esse refluxo pode penetrar, subir, penetrar na via aérea e provocar, então, uma aspiração de vômito, né? De refluxo, na verdade. E é terrível, é pior do que se você aspirar alimento. Por quê? Porque ele vem com suco gástrico. Então, é péssimo quando tem aspiração de vômito, né? Ou então, quando o paciente não chega a vomitar, mas tem um refluxo que chega a atingir a parte superior e penetra na via aérea. Então, assim, existem riscos em ficar com a sonda nasointeral. Não é bacana, não é legal. Normalmente, nos Estados Unidos, a pessoa fica com sonda nasointeral o tempo médio que ela fica entubada. Então, por exemplo, 12 dias. E depois, lá, normalmente, o paciente, depois de 12 dias, vai, quando não consegue estubar, vai para tráqueo. E aí, fica esses 12 dias com a sonda nasointeral. Não consegue recuperar a deglutição, e aí é feita, então, a gastrostomia.
Aqui no Brasil, eu já vi pessoas há 2 anos com sonda nasointeral. 2 anos. Então, assim, eu vou em muitas casas, fui em muitas casas, em que uma coisa que era para ser transitória se tornou permanente. Então, a sonda nasointeral foi feita para ficar pouco tempo no paciente. Esse era o objetivo. Fase aguda, pouco tempo. E depois, dá para voltar a comer? Ótimo, vamos tirar e voltar a comer. Não dá para voltar a comer? Então vamos fazer a gastrostomia. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, tem. Isso não está muito fechado, definido para se fazer. Então, colocam muitos empecilhos. O paciente é velho demais, ou a família tem medo, ou medo que ele vá arrancar a gastro, né? Na verdade, isso não tem esse risco todo, porque fica embaixo da roupa, então é mais fácil arrancar a sonda nasointeral do que a sonda da gastro. Mas, enfim, são várias coisas envolvidas que fazem com que um paciente fique aí um tempão com sonda nasointeral, mesmo com todas essas desvantagens aí de ter esse tubo no nariz. Bom, vamos lá. A avaliação. Assim, eu gosto muito de falar de avaliação, gosto bastante. É um assunto tão vasto, mas tão extenso, que se eu fosse falar com vocês sobre avaliação detalhada, não sei o quê, nós faríamos, assim, um encontro de 3 horas. Então, não tem como. Então, por isso eu dei uma boa resumida, tá bom? E foquei nos pontos mais importantes. Mas, assim, se fosse para falar tudo, nós falaríamos sobre o momento ideal de avaliar, nós falaríamos sobre o que interfere o ambiente onde o paciente está ou não, falaríamos sobre os inúmeros protocolos de avaliação que existem muitos. Então, assim, no HC tem um, no INCOR tem outro, na Beneficência Portuguesa tem outro, no Einstein tem outro, uns publicados, outros não publicados. Lá no curso de fono da USP é outro. Por quê? Quando você está na universidade, eles querem que você aprenda tudo. Então, eles fazem um protocolo de avaliação extremamente detalhado e extenso. Quando você está no hospital, você pode ficar ali no paciente, no leito, você pode demorar 1 hora para avaliar, ou você pode avaliar uma parte e voltar depois para avaliar, terminar a sua avaliação. Quando você está na residência do paciente, você tem um tempo de visita. Então, você tem que enxugar isso. Então, não faz sentido você, no domicílio, pegar um protocolo de avaliação lá da faculdade, em que eles fizeram tudo bem detalhado para você aprender, e aí você pega isso para usar no seu dia a dia. Não é funcional, não é prático, não dá para usar. Experiência própria, assim, não tem como. Então, vamos lá. O que é mais importante, né? Então, avaliação, passo a passo. Você vai na casa do paciente, você precisa se apresentar, falar quem você é e o que você está fazendo lá. Assim, como eu disse, quem é da área sabe que a fonoaudióloga trabalha a deglutição, que a fonoaudióloga pode ajudar a tirar a sonda nasointeral. Quem é leigo no assunto não tem a menor ideia que a fonoaudióloga pode tratar a deglutição. Muitas pessoas acreditam que é só para criancinha que fala errado. Então, assim, a gente precisa entender que nós não estamos lidando no home care com pessoas da nossa área, né? Quando a gente vai atender. São pessoas leigas que não têm obrigação nenhuma de saber todas as áreas da fono e o que a gente faz. Então, por isso é importante você chegar lá e você se apresentar. O paciente, a família pode pensar que você está indo lá porque você vai ajudar o paciente a falar. E, na verdade, o foco do home care é a disfagia, não é a linguagem. Até tem tratamento de linguagem no domicílio e tudo mais. Mas o foco do home care é a disfagia, é a dificuldade para deglutir, porque é isso que provoca reinternações. Então, é isso que se trata quando você trabalha no home care. Sil, Bom, oi? tem uma pergunta aqui.
Tá. Acho que até vale a pena nisso que você está falando. É importante entender qual é o escopo, né? Assim, da assistência domiciliar, né? Para não, até para na hora de orientar a família, porque tem uma certa dificuldade, como você pontuou mesmo, entender que talvez aquele paciente até tenha indicação por um processo de linguagem. Mas o Uhum, escopo do home care, isso cabe ao profissional, né? Informar e orientar a família, que é muito mais voltado nessa parte de deglutição, disfagia, por conta do uhum, risco de broncoaspiração, né? Que é muito uhum. grande. A gente É. tem uma pergunta aqui da Evelyn. Silvana, tem uma dúvida. De quanto em quanto tempo, que é o que você falou um pouquinho, tá? Antes, tá, Sil? Mas só para complementar. Podemos solicitar a troca da sonda nasointeral. Atendo alguns pacientes que o cirurgião descartou a GTT e ele permanece com a sonda. Então, de quanto tempo é indicado fazer a troca? Eu acho que talvez ela não tenha pego o que você comentou um pouquinho antes, né? Só para poder dar Uhum, esse gancho para você poder finalizar aí, uhum. Sil, por favor. Tá. Então, a sonda nasointeral, ela, como eu falei, ela não foi feita para ficar muito tempo no nariz do paciente. O ideal seria o quê? 12 dias. E aí tirar e fazer uma gastro ou voltar a comer por boca se a pessoa tiver condições. Mas realmente existe isso do médico não concordar com a gastro e deixar o paciente com a sonda nasointeral. Teoricamente, a sonda nasointeral, ela não tem uma validade que você precisa trocar. Quando que você troca? Você troca quando ela obstrui e a enfermagem não consegue desobstruir no domicílio, então troca-se essa sonda. Ou então, quando ela apresenta algum defeito, alguma rachadura na parte final dela, sai do nariz e tem uma parte final que é conectada no equipo, onde desce a dieta. Ali, se aquela parte rachar, fica vazando e tal. Então, muitas vezes você precisa trocar essa sonda. Mas, teoricamente, não existe uma validade. Por quê? O procedimento para você sacar a sonda é desagradável, né? Você puxa, lá embaixo tem um tipo como se fosse um pezinho, isso vai subindo e vai irritando bastante o paciente. É... Então, é desagradável. E para recolocar, é mais desagradável ainda, né? Então, o que acontece? Quando que troca? Não existe um prazo determinado, mas troca quando obstrui, a enfermagem não consegue desobstruir, ou apresenta alguma rachadura, algum problema que faz com que ela fique vazando lá na pontinha e não dá para arrumar, né? Tem que trocar. Ou ainda, quando o paciente começa a ter lesões na narina, e aí é preciso retirar de uma e colocar na outra. Uma vez que você retira aquela sonda, não dá para você colocar a mesma. Você precisa de uma nova sonda. E quando você retira a sonda, quando você coloca, ela é toda transparente, né? Toda bonitinha. Quando você retira a parte que fica no intestino, ela sai preta, preta, preta. É uma coisa horrorosa. É... Enfim, e aí você precisa então de uma nova sonda. Quando você vai colocar a sonda, você tem um guia, é um fio guia, como se fosse um arame, para ela ficar mais rígida, para você conseguir passar pela narina, descer pelo esôfago e até lá. Quando está posicionado, então eles tiram esse fio guia e a sonda fica lá. Porque se fosse colocar só a sonda sem o fio guia, não ia conseguir porque ela é muito molinha, tá? Detalhe, existe a sonda nasogástrica e a sonda nasointeral. A nasointeral é um pouquinho mais molinha, mais fina, fica no intestino. A interal. A gástrica é um pouco mais grossa, mais rígida, fica no estômago. Pouquíssimo usado, tá bom? Só no hospital, em alguns casos, pouco usado, quase não se vê. Normalmente o que vocês veem na casa é a interal. Então E não Sil, tem, Evelyn, essa, um dif- prazo. essa diferença de ser a indicação também vai pela clínica do paciente? De ser nasointeral ou nasogástrica? Sim, normalmente aquele. Por que, que eles normalmente optam pela interal? Por quê?
Quando você coloca gástrica, você tem muito mais chance daquela sonda ser sacada, daquela sonda sair do lugar. Quando você coloca no intestino, ela fica mais bem posicionada. É como se ela fica mais profunda e mais bem posicionada. Então, você consegue ficar mais tempo com ela do que você ficaria com uma sonda no estômago. Quando que coloca a sonda no estômago? Quando o paciente passou por uma cirurgia, não ficou muito bem, aí complicou, aí eles vão, colocam uma gástrica, porque vai ficar pouquinho tempo, não precisa ir lá no intestino do paciente. Então, coloca a gástrica que é rapidinho, logo ele vai melhorar, vou tirar e tudo mais. E pensando na absorção, como a dieta é a mesma, teoricamente, a absorção, esse processo da absorção, mesmo que seja logo no começo do intestino, não tem tanta diferença também isso para o paciente, né? Não tem tanta Não. diferença, não tem. Tem gente que pensa que pelo fato dela ser mais grossinha e É. tá no estômago, você pode passar uma dieta mais grossa. Não, não, não pode. É uma dieta líquida mesmo. A dieta que vai pela sonda, ela não pode ter nada sólido, nenhuma casquinha, nenhum pedacinho, nada. Tem que ser líquida mesmo, tá? Como eu falei, a dieta industrializada é ótima, tem todos os nutrientes lá que o paciente precisa, porém ela tem um custo, né? Então, alguns pacientes recebem a dieta do convênio, mas assim, normalmente pacientes com liminar conseguem receber essa dieta do convênio, mas a maioria precisa arcar com esse custo, né, da dieta. Então, tem família, eu já atendi, assim, eu já atendi pessoas assim, que moravam em comunidade e que não tinham absolutamente nenhuma condição financeira, e já atendi pessoas que têm um nível econômico elevadíssimo, né? E que poderia ter todos os recursos possíveis na casa. Então, já vi de tudo. O paciente, a família que não tem condição, ele não tem opção. Ele tem que fazer a dieta caseira. E isso é uma tortura para eles, porque tem que peneirar tanto aquilo que fica uma água, fica uma aguinha, sabe? Então, é complicado, né? Então, a gente tem que pensar que existem realidades muito diferentes, né? No Brasil, realidades muito, muito diferentes. No home care, a mesma coisa, né? Então, é isso, tá? Não tem um prazo, mas troca quando tem essas alterações aí que eu falei da sonda e tudo mais. Tem Legal, mais alguma sim. pergunta? Por enquanto, não. Legal. Bom, então você vai fazer a avaliação, você se apresenta, você fala que você é fonoaudiólogo, você explica que você está indo lá para avaliar a deglutição do paciente, porque tem família que acha que você está indo lá para tratar a fala, porque ele não está falando. Quando o paciente tem um AVC, pode acontecer dele ter uma disfagia e também uma afasia, uma alteração de linguagem. E a família fica muito angustiada com isso. Então, eles esperam muitas vezes que a fono vá lá e faça o paciente falar, né? E aí você chegar e dar esse balde de água fria na família não é fácil, mas é necessário, porque senão eles vão esperar de você algo que você não pode oferecer. Então, como eu falei, lá 25 anos atrás, quando tudo era mato no home care, eram poucos profissionais que faziam esse tipo de trabalho. Então, a peneira era bem fina para definir o paciente que tinha direito a home care. Então, naquela época, para o paciente ter direito a home care, ele tinha que ser totalmente acamado. Então, o que é totalmente acamado? É um paciente que não tem controle de tronco, que não consegue nem ficar sentado na cadeira. Porque naquela época, se o paciente ficar sentado na cadeira de rodas, o home care, o convênio já falava: não, se ele pode ficar sentado na cadeira de rodas, a família tem que colocar na cadeira de rodas e levar para a clínica. Era essa a justificativa. Não, não tem direito a home care. Ele senta. Ah, se ele senta, ele não tem direito a home care. Simples assim. Era desse jeito. Hoje a gente não vê mais assim.
mas era desse jeito. Não se via assim a dificuldade da família, a dificuldade do paciente, que ele é pesado. Não. Se ele senta, não tem direito a home care. Se ele é totalmente acamado, ok, tem direito a home care. Então, é importante a gente avisar a família que a fono está indo lá para tratar a disfagia, tá? Ele pode ter um problema de linguagem, mas isso a família vai ter que ver depois, ou com uma fono particular, ou levar numa clínica realmente de reabilitação. Então, ainda hoje, é muito difícil um home care que autorize o atendimento de fono para linguagem, a não ser em casos de liminar judicial, quando a família entra na justiça para conseguir esse tratamento. Aí eles são obrigados a enviar fono para linguagem, tá? Bom, o que é importante? Chegou na casa, se apresentou, explicou o que foi fazer, né? Enfim, lavar as mãos, porque a família repara nisso. Primeiro que é importante, né? Para a questão de higiene, de segurança, de tudo. Mas a família, né, repara que você chegou, que você nem lavou a mão, já foi direto ver o paciente. Então, lavar as mãos, tá? Aí você vai se paramentar, certo? Tem alguns pacientes que podem estar com bactérias resistentes, ou pacientes que estão em precaução de contato, aí é necessário que você use um avental descartável, tá? Mas normalmente no home care não é assim. Você usa o seu jaleco e ok. Mas o que é fundamental? Luvas. Luvas. Você precisa usar luvas para tocar no rosto do paciente, porque você vai mexer na boca, você vai mexer na bochecha, você vai abrir a boca do paciente, tá? O que mais? Máscara, porque você vai estar respirando muito perto do paciente, você tem que olhar as estruturas, então não dá para você ficar ali respirando muito perto do paciente. Máscara é fundamental, tá bom? Luvas, máscara. Em caso de paciente traqueostomizado, que a gente não vai falar hoje, é importante também óculos, tá? Porque o paciente pode tossir, pode voar uma secreção do seu olho, então é importante também você usar óculos de proteção, tá bom? Muito bem. E aí, o que você tem que fazer? Checar os parâmetros do paciente. Por quê? De repente você vai fazer uma visita e aquele paciente está lá com uma saturação de oxigênio de 80. Não tem como você fazer uma avaliação do paciente nessa situação. Ele está péssimo, tá? Tá dispneico, não tem condição. Então, você precisa ver quais são os parâmetros importantes: pressão arterial, saturação de O2, principalmente a saturação, tá bom? Esses pacientes podem apresentar comprometimento pulmonar, né? Quando você vai avaliar, às vezes é um paciente DPOC, DPOC que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, pode ser paciente que está se recuperando de uma pneumonia, então, enfim, você precisa ver os parâmetros, tá bom? Muito bem. Próximo passo, posicionamento no leito. Não dá para você ficar avaliando o paciente deitado, certo? Você até pode ver com ele inclinado, as estruturas e tal. Mas para você pedir para ele executar determinados movimentos, o paciente tem que estar sentado, o mais ereto possível. Às vezes não dá para a gente deixar o paciente em 90 graus. Mas você vai deixar, por exemplo, a 75 graus. Mas ele tem que estar sentado, tá bom? Melhor posição para você avaliar. Você precisa avaliar o estado geral do paciente, ver se tem condição de avaliar. Se você chega lá e o paciente está totalmente prostrado, não abre os olhos, não responde, tá ruim, tá mal, e não é um caso de coma vigil, por exemplo, então não tem condição de você avaliar esse paciente. Você não vai conseguir nenhum dado ali fidedigno, porque ele está muito rebaixado. Então você vai ver o estado geral dele. Importantíssimo ver esse estado de alerta, tá? Por quê? Porque na avaliação você vai solicitar coisas, né? Você vai pedir para ele executar determinados movimentos. Então, é importante que ele esteja acordado, que ele esteja alerta. Ver a questão da respiração. Então, por exemplo, se você chegar e o paciente está hiper secretivo, isso vai prejudicar muito a sua avaliação.
Então, se ele tiver uma equipe de enfermagem, pedir para, ó, será que você pedir para a técnica de enfermagem, será que você pode dar uma aspirada nele para mim, por favor? Porque isso vai melhorar, né, o desempenho dele na avaliação. Então, você vai ter um resultado melhor, tá, na sua avaliação, se você vê essas questões relacionadas à respiração, pedir, de repente, para a técnica aspirar. Bom, enfim, nem tudo é um mar de rosas, né? Então, assim, muitas vezes você não pega o paciente dos sonhos. O que é o paciente dos sonhos? Aquele que está acordadinho, é consciente, orientado, entende tudo que você está falando, faz tudo que você pede. Esse é o paciente dos sonhos. Mas nem sempre você vai encontrar isso. Então, você pode encontrar um paciente que tem uma afasia global, quer dizer, ele está alerta, ele está te olhando, mas ele não está entendendo absolutamente nada do que você está falando. Porque ele, de repente, tem uma afasia de compreensão ou uma afasia global, não está entendendo, tá? Ou é um paciente que tem um cognitivo muito alterado, você pede para ele fazer algumas coisas e ele simplesmente não faz. Bom, o que eu costumo fazer quando eu vou avaliar o paciente? Eu me apresento, enfim, falo quem eu sou, o que eu fui fazer, e aí eu peço para ele fazer algumas coisas, né? Então eu falo para ele assim: abre a boca, mas eu não abro a boca para ele ver. Eu falo para ver se ele entende o que eu estou falando. Ele ficou meio assim, aí eu falo: dá um tchau para mim, faz um sinal de joia, sabe? Para você ver se ele está entendendo o que você está falando. Ah, você falou, ele não fez nada. Então você pega e você faz, você dá um modelo para ver se ele consegue te entender. Se ele conseguiu, você fala: bom, esse paciente já tem aqui uma alteração de compreensão de linguagem aqui. Então eu tenho que ir com calma, tá? E dar um modelo para ele poder fazer. Porque senão você vai achar que o paciente não consegue colocar a língua para fora e simplesmente ele não colocou porque ele não entendeu que era para ele fazer isso, tá? Então é importante ver essa questão da compreensão e da expressão do paciente. Ver algumas questões de memória também, porque isso vai impactar na pessoa que vai ofertar o alimento. Então, assim, se ele lembra da família dele, se ele sabe quem é aquela pessoa, ele vai ser muito mais receptivo para aceitar a oferta daquela pessoa, porque às vezes o paciente está impossibilitado de comer com a própria mão, né? Precisa ser uma dieta ofertada por uma terceira pessoa. Orientação no tempo e no espaço. Então, assim, quando o paciente sabe que ele está na casa dele, né, o que ele está fazendo ali e tal, é muito mais fácil você trabalhar do que um paciente que está desorientado, não sabe onde está, não sabe o que está fazendo, não sabe quem são aquelas pessoas. Então, quanto mais orientado em relação a tempo e espaço, melhor. Bom, e aí o que você vai ver? Os órgãos fonoarticulatórios, tá? Quais são os aspectos que a gente vê em relação aos órgãos fonoarticulatórios? Eu estou falando muito rápido? Não, seu. Tá, dá para atender, pode ficar tranquila. Tá. Eu fico preocupada com o nosso horário, não quero ultrapassar muito. Não, Bom, nós estamos tranquilos, ainda é 10 para as 8. É meia-noite é dia, seu. ah, meu Deus do céu, o povo, aí você vai ver começando a sair, ó, pessoal, Tô brincando, da mas tá aula. no tempo, fica Ah, tranquilo. tá bom. Então, quais são os aspectos que a gente vê, tá bom? Postura. Então, eu quero saber como é que é a postura dos lábios. Ele fica com lábios entreabertos ou ele fica com lábios ocluídos? Ah, por que isso é importante, Silvana? Super importante. Eu tô com um paciente que teve um traumatismo crânioencefálico grave, um politrauma, há um ano, e assim, ele agora tem reflexo de deglutição, deglute saliva, está começando com um estímulo gustativo, um pouquinho de alimento na colher, só que ele não veda o lábio de jeito nenhum. Então, imagina você tendo que engolir com a boca aberta. Tentem vocês engolir sem vedar o lábio. Não tem como você criar uma pressão intraoral se você não veda o lábio. É importante vedar os lábios quando você vai engolir. Esse meu pacientinho, adolescente, não veda o lábio, muito difícil. Então não cria pressão, aí complica toda a deglutição. Então, é importante saber então a postura, principalmente dos lábios, tá bom?
A gente tenta ver postura de língua, mas isso não é fácil. O ideal é que fique na papila, mas isso é sonho, entendeu? Muitas vezes fica lá no soalho da boca e tudo bem. Então, postura, tônus. Então, assim, é diferente, por exemplo, eu pegar esse paciente que tem 17 anos e tem uma musculatura legal, bacana, do que a minha pacientinha de 102, né? Então, tem uma redução de tônus que vai impactar na deglutição dela. Então, isso é importante saber. Tônus. Terceira coisa, mobilidade. Por que que é importante? Porque eu preciso que a língua faça o movimento para jogar o alimento lá para trás. Se é uma língua que fica só no soalho da boca, não movimenta para lugar nenhum, é muito difícil para esse paciente engolir. Então, eu preciso saber se ele consegue colocar essa língua para fora, para dentro, para um lado e para o outro, se ele for mastigar. Elevar a pontinha para jogar o alimento lá no palato e depois elevar o dorso para jogar o alimento lá para trás. Então, eu preciso saber se ele tem esses movimentos, tá? E qual é a outra coisa, a quarta coisa que eu vejo em relação aos órgãos fonoarticulatórios? Sensibilidade. Só que isso é uma coisa que você só consegue ver quando é um paciente bem orientado e que responde bem aos comandos. Por quê? O paciente pode não entender muito bem a ordem, tá? E você pode ficar na dúvida se ele sente, se ele não sente. Então, você vai saber mais isso como? Quando ele estiver comendo, se sobrar alimento, por exemplo, do lado direito, e é um paciente que teve um AVC, então você imagina, provavelmente ele está com uma paralisia facial central, então ele está com uma redução de sensibilidade, por isso que o alimento está ali, né? Então, é importante ver, mas assim, nem sempre você vai ter uma resposta fidedigna, às vezes por falta de colaboração do paciente. Bom, antes eu queria falar uma coisa. Quando eu estava na faculdade e logo depois que eu me formei, eu fiz vários cursos, muitos cursos, e aí eu ia, e o tema do curso era avaliação, por exemplo. E aí a pessoa falava tal, algumas coisas de avaliação, mas ela não falava como ela avaliava. Então eu sentia falta disso, sabe? Do profissional que faz, que dá palestra, que dá aula, colocar as cartas na mesa, falar exatamente o que você faz. Isso faz falta. Então, assim, você vai num curso, numa palestra, numa coisa, e você vai esperando que a pessoa te entregue tudo, e ela não entrega, isso dá muita raiva, né? Então, assim, como que eu, Silvana, avalio os órgãos fonoarticulatórios? Paciente que compreende. Então, eu chego lá, falo, vou colocar a mão no seu rosto, sinto o tônus da bochecha, do lábio, peço para mostrar a língua. Pôs a língua para fora, ficou molinha, tremeu, tem redução de tônus, tá bom? Tremeu, fraquinha, redução de tônus. Bochecha, molinha, caidinha, redução de tônus, tá bom? Lábio, mesma coisa. Mobilidade. Aí o que eu peço? Eu falo, por favor, abre a boca para eu ver, fecha. Agora, faz um bico, faz um sorriso. Abra, aí vi já a mobilidade de lábio. Língua. Coloca a língua bem para fora. Agora a língua para dentro. Língua para um lado, língua para o outro. Coloca a língua, tenta pôr a língua lá fora no nariz. Agora tenta colocar lá atrás do dente. Fala tá, para eu ver. Fala cá, para eu ver. Eu já estou vendo todos os movimentos que estão relacionados com a deglutição. Depois, peço para encher a bochecha de ar. Enche a bochecha para eu ver se o senhor consegue, tá? Então, eu peço para fazer esses movimentos. Quando o paciente não entende, não responde, eu coloco lá no meu relatório de avaliação. Não foi possível avaliar, pois o paciente não compreende ordens, não executou os comandos, tá? Não vou inventar, né? Não consegui ver, tá bom? Mas é assim que eu faço, tá bom? Então, eu vejo tônus assim, e tal, mexendo, vendo, pegando. Mobilidade, pedindo para fazer os movimentos. Postura, quando eu chego para avaliar, eu já vejo se ele está com a boca aberta, a boca fechada, já vejo como que é isso.
é importante ver também a questão da simetria, porque às vezes, se o paciente teve um AVC de hemisfério direito, ele pode estar com o lado esquerdo, uma hemiparesia, né, ou uma hemiplegia, e ele pode estar com uma alteração de simetria do lábio, a boca pode estar torta. E aí, a boca, o lábio, ele não fica torto para o lado que está paralisado. É o contrário. Ele fica torto, ele fica desviado para o lado bom. Porque, por exemplo, vou chegar bem perto. Você tá aqui. Aí a pessoa pede para você sorrir. Se esse lado seu tá paralisado, você vai fazer isso aqui, ó. Porque esse lado mexe. Mas aqui não. Então minha boca ficou torta para cá. Esse lado é o lado bom, ele mexe. E aqui não. Ah, é importante ver isso? É importante. Porque quando ele for comer, o alimento que tiver aqui vai cair. Ele comeu, acabou de comer, é importante a família olhar dentro da boca, porque aqui pode estar cheio de comida, tá? Então, por isso que é importante a gente ver isso de simetria e sensibilidade. Bom, então é isso. Peço para fazer esses movimentos e tudo mais. Vejo essa questão da sensibilidade e tal. Como que eu vejo a sensibilidade? Se é uma pessoa que compreende bem, eu peço para fechar os olhos e aí eu toco com a luva, sem o meu dedo estar na luva, só a luva, assim. Eu toco bem de leve. Pergunto: sentiu alguma coisa? Se tem uma paralisia mesmo, vai sentir, tá? Agora, se é uma paresia só, uma coisa leve, ele pode até sentir. Mas eu faço isso, toco na bochecha, toco no lábio, tá bom? Para ver se o paciente sente ou não. Ô, Bom, Sil, eu acho que só é importante até para fazer um link, né, com esses pacientes que usam sonda, na realidade, alguns usam sonda, mas tem o estímulo oral, né? Eles estão numa fase, às vezes, de desmame, né? A gente fala, né, para poder tirar, fazer, né, a uhum, retirada da sonda, né? Então é uhum, importante, como tem alguns estudantes de fono aqui na aula de hoje, só é importante reforçar realmente isso daí, né? Na realidade, esses pacientes, não quer dizer que eles usam sonda, que nem, por mais que tenha alguns pacientes que ficam ad eterno, como a colega falou, você mesmo trouxe alguns exemplos, mas esses pacientes, eles precisam do estímulo oral, né? Que é no uhum, processo de reabilitação, mesmo que às vezes não tenha um prognóstico tão bom, mas pelo uhum, contrário, também tem aquele paciente que vem para a residência, que nem você falou, um pós-AVC, vem para uma uhum, fase transitória, então precisa do estímulo oral para a gente poder fazer o sacar, o tirar a sonda, né? uhum. Assim, como eu falei, a sonda nasointeral é uma coisa para ser provisória. Então, acabou de fazer uma cirurgia, fase aguda do AVC, mas tem prognóstico para retirar. Um velhinho que foi para o hospital e estava com infecção urinária, ficou rebaixado, aí não comia, colocaram a sonda, mas ele já está bom, já tratou a infecção, já está espertinho, já começou a comer, tirar. Entendeu? Não é para, assim, não foi feita para ficar um tempão, apesar de ficar, né? Em alguns casos. Bom, reflexos orofaríngeos, como que eu testo? Então, assim, primeiro, eu chego, já olho, vejo se o paciente tem um reflexo de deglutição. Como que eu vejo isso? Eu olho, fico olhando para o paciente, vejo se ele tem elevação da laringe, elevação do ossinho gogó, subiu, desceu, porque engoliu, então eu vi que ele já tem aquele reflexo ali de deglutição de saliva. Peço para o paciente, se é um paciente que compreende, peço para ele tossir. Por quê? Se ele tem um reflexo de tosse, isso é ótimo, porque é um mecanismo de proteção. O paciente que você pede para ele tossir, ele faz. Não tem proteção, tá? Então, eu peço para fazer determinadas coisas e algumas eu observo, né? Se está engolindo, enfim, tal. Bom, e aí? Aí eu vou fazer a avaliação da deglutição de saliva. Muitas vezes vocês vão encontrar pacientes tão graves que só é possível fazer a avaliação da deglutição de saliva. Você não consegue testar alimento. Porque ele é tão grave, que você não consegue fazer a parte funcional com alimento. Você vai ver só a saliva. O que você vai ver quando você vai avaliar a deglutição de saliva do paciente com a sonda nasointeral? Se ele abrir a boca, tiver com um montão de saliva lá, a boca encharcada,
já sabe que ou não tem reflexo de deglutição, que é raro, tá? Mas pode acontecer. Um AVC de tronco, por exemplo, ferrado, o paciente pode perder totalmente o reflexo de deglutição. Ou um TCE, como eu falei desse menino, politrauma, trauma, traumatismo cranioencefálico gravíssimo, pode perder também. Ou então está reduzido. Ele até tem o reflexo de deglutição, mas ele está reduzido, ele deglute menos do que ele deveria. Então, olhando a boca, vendo se o paciente tem acúmulo de saliva, você já consegue saber se ele não tem reflexo ou se ele tem e está reduzido, tá? Tem paciente que você vai avaliar, que ele é tão grave que você vai lá, o tempo todo que você fica na avaliação, ele não faz uma deglutição. Então, escapa tudo. Tudo, escapa, saliva. Ou se não escapa, é porque ele está com algum medicamento para redução de saliva. E aí, é importante perguntar isso para a família. Muitas vezes eles não sabem, mas é bom você ver a prescrição da medicação, porque o paciente pode vir do hospital já com uma prescrição de um anticolinérgico, um remédio para secar a saliva, porque o paciente baba, porque não engole o tanto que deveria, né? Não engole a quantidade que deveria. Então, já sai do hospital com prescrição de medicação para reduzir essa saliva. Porque, assim, o acúmulo de saliva, assim, das duas, uma. Ou ele vai para fora, você tem aquela cialorreia, aquele escape de saliva, ou ele desce. E aí pode ficar na orofaringe, fazendo aquela sororoca, que é super comum, como eu falei, tem esse paciente aí grave que eu tenho, fica aquele barulho, é tudo saliva na garganta, ou então ele tosse porque é saliva penetrando na via aérea o tempo todo, porque não engole, ou porque engole com a força que está reduzida, não deveria ser daquela forma, né? Então, muitas vezes é importante avaliar a deglutição de saliva, porque, como eu falei, muitas vezes é aí que você vai parar, porque você não vai conseguir dar comida, tá bom? Muito bem. Fiz a avaliação da deglutição de saliva. O que eu preciso ver? Esse paciente, ele tem condição de receber uma mínima oferta via oral? Então, por exemplo, eu cheguei na casa do paciente, já conversei com a família, fiz a anamnese, já avaliei os órgãos fonoarticulatórios, já vi os reflexos orofaríngeos, vi lá a deglutição de saliva e vi que esse paciente nem deglute a saliva, não engole. Você chega lá, mexeu, colocou a espátula, olhou, estimulou e ele tá paradão, não engole nem a saliva. Você vai pedir comida para a família para você dar? Não tem condição. Não engole nem a saliva. O máximo que você pode fazer é pegar uma colher, molhar num suco alguma coisa, colocar na boca para ver se com estímulo gustativo ele tem o disparo do reflexo. É o máximo, tá? Mas você não vai colocar volume de comida na boca do paciente que não está nem engolindo saliva. Não dá. Ou então um paciente que está traqueostomizado, que você vê que aspira super assim, muita saliva saindo assim pela tráquea, você não vai dar comida. Ou o paciente que você vai avaliar, ele está num coma vigil é aquele paciente que não te responde, que só estímulos álgicos e tal. Não tem como, tá? Então, você vai parar aí. Parou na questão da avaliação da deglutição de saliva. E foi uma avaliação mal feita? De jeito nenhum. Não é porque você não deu comida que a sua avaliação está incompleta, foi mal feita, não avaliou direito, não é nada disso. É uma questão de indicação, tá bom? Então, assim, paciente tem condições de receber uma mínima oferta por boca? O que é mínima? Mínima é mínima mesmo. É assim, uma colher, duas de algum alimento pastoso, uma colher, duas ou 3 ml de um líquido engrossado, sabe? O mínimo para você ver como ele tem, como é o desempenho dele. Tem condições? Ótimo. Se ele tem, sim, você vai seguir a avaliação com as consistências alimentares possíveis.
Então, por exemplo, se eu pego um paciente, como eu falei, politrauma, traumatismo crânioencefálico grave, não deglutinei saliva, né? Eu sei que eu só vou ver a saliva ou a colher molhada no danoninho. Agora, se eu pego uma velhinha esperta que colocou a sonda só porque estava com a infecção urinária e ficou rebaixada e usa uma dentadura lá numa boa, eu vou testar com ela até bolacha. Bolacha, biscoito, não sei, né? Tem gente que fala que é bolacha, não é biscoito. Então, vou testar tudo que eu puder com ela. Então, vocês vão ver de tudo. Tanto aquele que não dá para dar nada, como aquele que pode comer até rapadura, tá? Bom, então, dá para comer? Ótimo, segue a avaliação com as consistências que são possíveis. Não dá? Finaliza ali. E já dá a devolutiva para a família. Você vai explicar. Olha, Maria, eu não vou poder dar comida para o seu marido. Por quê? Porque ele não está engolindo a saliva. Se eu colocar alimento na boca dele, esse alimento pode ir para o pulmão e ele pode ter uma pneumonia. Por isso, eu não vou dar alimento. Mas eu já estou avaliando a questão da deglutição de saliva dele, tá? Fica tranquila, a gente vai trabalhar com ele, vamos ver o que a gente pode fazer, tal, tal, tal. Mas explica para a família. Porque senão, você vai embora, aí vai chegar o fisioterapeuta lá e ela vai falar assim: nossa, veio uma fono aqui para avaliar o João e ela não deu nada para ele comer. Como é que ela sabe se ele vai comer ou não? Como é que ela sabe se ele tem problema para engolir ou não, se ela não deu nada para ele comer? Entendeu? É isso que ela vai fazer. Pode ter certeza que ela vai fazer isso. Vai falar mal de você pro físio. Entendeu? Muito bem. Então, dá a devolutiva para a família. Fala lá por que que você não deu a comida. Eles precisam entender, né? Não nasceram sabendo, tá? Muito bem. Vamos lá. Avaliação da deglutição com alimentos para pacientes não traqueostomizados. Por que que eu estou falando isso de pacientes traqueostomizados e não traqueostomizados? Pelo seguinte, quando você tem um paciente traqueostomizado, entra um outro. Aliás, a gente vai ter um treinamento, né, Michele, de pacientes traqueostomizados Vamos, né? Acho que é o próximo semestre, né? próximo semestre, né? Então, É. então já estou avisando o pessoal, vai ter. Tem uma outra, tem uma outra etapa na avaliação de paciente traqueostomizado, porque você vai usar, você vai fazer o teste de deglutição de saliva com corante, tá? Que é bem legal. E você pode sim, se o paciente tiver condições de comer alguma coisa, usar outros corantes em consistências alimentares. Então, você pode testar saliva com um corante alimentício azul, avaliou, viu como ele foi. Ah, não, foi super bem, nossa, não saiu nada, que bom, ótimo, tá, legal. Então, eu vou lá, coloco uma outra cor. A gente não gosta de usar vermelho, porque pensa que é sangue, amarelo, porque pensa que é a secreção, sabe? Então, normalmente a gente usa verde, azul, preto, tá bom? Mas a gente usa essas cores aí. Bom, então por isso que eu coloquei não traqueostomizados, porque o traqueostomizado é diferente a avaliação, tá? Sil, eu olhei aqui, dia 20/5, em maio, o nosso treinamento de tráqueo. Ah, não tá tão Não, longe, né? até fui confirmar que é 20/5, pessoal. Próximo treinamento com a Silvana é no dia 20/5, mas a gente sempre mantém vocês informados. Mas como ela tocou no assunto, realmente, o próximo tema que vai ser de atendimento fonodiológico com pacientes traqueostomizados. É isso mesmo, é 20/5. Muito bem. Então, que você vai. Qual, assim, o que você vai testar com o seu paciente? Ah, eu vou testar o máximo de consistência que eu conseguir. Ok. Você vai fazer isso quando você estiver lá no ambulatório da faculdade, porque você está coletando dados. Você pode fazer isso se você estiver no hospital e você quer testar todas as consistências. Quais são as consistências, normalmente, que a gente considera para fazer uma avaliação de um paciente? Pastoso homogêneo, pastoso heterogêneo, líquido engrossado, líquido fino, sólido macio e sólido não macio.
para a gente não falar sólido duro, tá? Bem? Muito bem. O que é o alimento pastoso homogêneo? É aquele alimento que não tem grumo, que não tem pedacinho nenhum. Ele é batido no liquidificador. Você vai olhar para ele e você não vai ver pedacinho, você não vai ver mudanças na consistência. Ele é uniforme, ele é liso. O que pode ser? Uma sopa batida no liquidificador, um danoninho, um iogurte bem grosso. Esses são os exemplos dos. Uma abelhinha aqui. Esses são os exemplos dos alimentos pastosos homogêneos, tá? Tudo cremosinho, sem grumo, tá? Sopa batida, tal, tal. Muito bem. Aí o pastoso heterogêneo, o que é? São os alimentos amassados. Então, pode ser, ele tem grumos, ele tem como se fosse uns pedacinhos, assim. Então, pode ser a banana amassada, pode ser a batata amassadinha, o arroz com caldinho de feijão amassadinho. Isso é o pastoso heterogêneo. Líquido engrossado. Existem 3 consistências de líquido. O líquido fino, que é a água, tá? Água, chá, refrigerante, café, limonada. Isso é líquido fino. Aí tem o líquido na consistência de xarope, que você olha para ele e ele parece um xaropinho mesmo. O que é esse xaropinho? É como se fosse, por exemplo, um suco um pouquinho mais grosso, como, por exemplo, um suco de melancia, como um iogurte daquele de bebê, sabe? Mais fininho. Ele não chega a ser totalmente grosso, mas também não é totalmente fino, tá? Você olhando para ele, ele parece um xarope mesmo. E aí tem a consistência mel, que é a que a gente usa mais, que é o líquido grosso, que aí pode ser o iogurte mesmo, uma vitamina de frutas batida no liquidificador, sabe? Um suco, uma vitamina de mamão, por exemplo, abacate batido com leite. Então, esse líquido mais grosso, assim, que é a consistência do mel. E aí eles também falam que tem a consistência pudim. Só que assim, na minha opinião, quando você vai dar um líquido para o paciente e você está dando na consistência pudim, você já não está dando líquido mais. Já é um pastoso homogêneo. Entende? Mas enfim. E você vai gastar um espessante danado para fazer isso. E até chegar na consistência de pudim, complicado. Muito bem. O líquido fino, como eu falei, aqueles água, chá, refrigerante, café, tá? E o que é o sólido macio? Alimentos que você vê pedaço, tem pedaço, só que ele é facinho de mastigar. Uma banana, uma batata bem cozida, uma cenoura bem cozida, beterraba bem cozida, normalmente os legumes bem cozidos, tá? Eles são os alimentos sólidos macios. E o sólido não macio é aquele que é difícil de mastigar, entendeu? O que é? Maçã, biscoito, carne, que mais? Coco, essas coisas que você sólido que você realmente tem que mastigar. Esse alimento sólido mesmo, tá bom? A Rosilene fez um adendo e é verdade, né? É importante algo que o paciente também goste, né, Sil? Porque assim, levar em consideração também, principalmente pensando aquele paciente que ele já é consciente, né? Orientado, consegue, né? Ter esse grau de comunicação, e de repente aquele que talvez não tenha tanta compreensão, né? Familiar, auxiliar, alguma coisa que ele tenha prazer, porque isso também é muito importante no processo da reabilitação, né, Sil? Muito. Normalmente, por exemplo, eu já cheguei em casa que eu fui avaliar, e aí a pessoa falou: Ah, o que você precisa? Eu falei: Ah, pode ser uma banana amassada? A esposa falou: Nossa, ele odeia banana, detesta. Eu detesto banana também. Então, eu não vou dar banana para ele, né? Totalmente um falso positivo da minha avaliação. Então, normalmente eu pergunto: quando é velhinho, eles podem
passar a ter um paladar infantilizado. E aí eles têm preferência para o doce. Então tem muito velhinho que começa a dar preferência para doce. Mas é sempre bom perguntar o que gosta, né? O que, que comia mais, enfim. Eu tenho uma pacientinha de 92 anos que não está comendo, e aí ela não gosta de. Ela não quer mais coisa salgada, então a cuidadora agora está colocando açúcar na sopa. E tá dando. Mistura Nutri-Drink na sopa, deve ser horrível, né? Mas é doce, então tá indo lá. Muito bem. Bom, mas aí o que que eu vou observar quando eu for dar a comida para o paciente? Eu vou dar comida e ver se ele come, pronto? Não. Tem aspectos que eu preciso observar e que eu preciso colocar no relatório, tá? Para eles saberem que você é um profissional top, que você sabe o que você está fazendo e que você tem embasamento técnico, científico para fazer aquela avaliação. Muito bem. O que, que você vai observar então? Abertura bucal. Você vai ver se o seu paciente abre a boca, realmente. Porque tem uns que tem um travamento, essa senhorinha da sopa, por exemplo, ela tem um baita de um travamento assim, mandibular, ela abre a boca bem pouquinho. Então, é importante colocar isso, né? É difícil para dar comida para ela. Então, eu vou ver a abertura bucal do meu paciente. Eu vou ver como é a captação do bolo. Por exemplo, ela consegue captar bem o bolo da colher? Consegue, ok. Os meus outros velhinhos conseguem também. Mas o meu pacientinho lá de 17 anos com TCE grave não faz captação do bolo. Por quê? Ele nem vê do lábio. Ele não consegue tirar da colher. Então, isso é importante colocar. O paciente não apresenta vedamento labial, não consegue realizar a captação do bolo no utensílio. Importante colocar, tá bom? Bom, se for um alimento que tem pedaço, aí eu vou ver mastigação. O que, que eu vou ver na mastigação? Eu vou ver se o paciente realiza movimentos de lateralização do bolo. Eu vou ver se ele mastiga o alimento por um tempo relativamente aceitável, porque tem paciente que você coloca e ele fica mastigando eternamente. Eternamente. E não engole. E aí ele cospe. Então, já viu que está alterado. Então, vou ver isso. Antes de engolir, se é um paciente que é bem conscientezinho, eu falo assim: olha, seu João, mastiga bem o alimento. Quando o senhor achar que está preparado para engolir, o senhor abre a boca e me mostra. Aí ele faz uma cara de nojo, assim, nossa, vou mostrar minha boca aberta, cheia de comida. Aí você fala, mas é assim que eu quero ver se o senhor mastiga bem, explica o que você quer. Aí ele mastiga, mastiga, quando ele diz que está pronto, abriu, você olhou e falou, nossa, que lindo, mastigou e tal. E se é um paciente que de repente está com uma prótese super desajustada, ele não vai conseguir mastigar direito. Então, você vai pedir para ele abrir a boca, vai estar cheio de pedaço lá ainda, vai estar um horror, e aí você vai ver que a mastigação dele não tá legal. Não tá legal, porque não tem prótese adequada para isso, ajustada para isso, enfim. Muito bem. Depois, o que, que eu vou ver? Tempo de transitorial. O que, que é isso? Você percebeu que o paciente já preparou o bolo? Quanto tempo ele vai demorar para fazer essa ejeção? Normalmente, 1 segundo. 1 segundo tem que fazer essa ejeção do bolo. Paciente que joga o alimento para um lado, joga o alimento para o outro, fica parado, não engole, não engole, aumento do tempo de trânsito oral. Super complicado, tem que ver o que está acontecendo, é um problema ali de fase preparatória oral do paciente, tá? E aí, você viu que ele engoliu? Como é que você sabe que ele engoliu? O ossinho do gogó subiu e desceu, você viu que ele engoliu. Como que foi isso? Você viu mesmo assim, igual subiu e desceu, engoliu? Legal, tem uma boa elevação da laringe? Ou foi uma deglutiçãozinha que você não nem teve certeza se ele engoliu? Se você não teve certeza se ele engoliu, é porque a elevação laríngea dele está reduzida. Se você olhou, teve certeza que engoliu, tá ok. Ficou na dúvida aí? Não sei se ele engoliu. Pode ter, se abre a boca, não tem nada lá, ele engoliu, mas a elevação laríngea é reduzida, tá bom? Ausculta cervical. Tem profissionais que já não estão usando mais ausculta cervical.
tá? Então, assim, na minha época de faculdade, isso era super importante. Eu ainda uso, mas tem muito profissional que está deixando de usar porque acha que não é fidedigno, porque acha que pode ter ruído de transmissão, porque acha que pode ser salir que não traz um dado específico. Eu acho que é uma coisa a mais, porque de repente é um paciente que não tem acúmulo de secreção, e aí de repente ele engoliu, daqui você não escuta nada, mas quando você coloca o esteto, meu Deus, tá? Aquele barulho. Então, eu uso, tá? É, perceber se tem escape extraoral. Lembra que eu falei da paralisia facial? Se tem paralisia facial, tem grande chance de escapar o alimento. E, principalmente, se ele tem sinal clínico de penetração ou aspiração laringotraqueal. Quais são os sinais clínicos de penetração e aspiração laringotraqueal? Tosse, pigarro, engasgo ou voz molhada. O que é a voz molhada? Ele acabou de engolir, você teve dúvida ali porque você escutou um ruído. Você fala, seu João, fala ah. Aí ele vai falar, fica ah. Você percebe que tá feio o negócio, tá bom? Então, voz molhada, sinal de que tem alguma coisa ali em cima das pregas vocais. É importante você colocar esses aspectos no seu relatório de avaliação. Para o profissional, eu sei que é complicado, é corrido, tem que fazer rápido, enfim, tem médico que não lê, vai só lá na conduta, na conclusão, na conduta. É... Só que muitas vezes a gente faz isso também, né? Quando a gente vai ver algum exame, alguma coisa, você vai lá na conclusão, na conduta. Então, assim, a gente não pode jogar pedra em todo mundo. Mas é importante colocar, tá bom? Se teve tosse, se teve pigarro, se teve engasgo, se tem ruído na escuta, se teve voz molhada, porque são os sinais de que ele pode estar aspirando, tá bom? Muito bem. Fiz tudo isso, nossa, Silvana, avaliei o paciente, nossa, pelo amor de Deus, já vi tudo isso, e agora, o que que eu faço, o que que acontece? Bom, acabou a sua avaliação, é sua obrigação remover os resíduos da cavidade oral do paciente. Você não pode ir lá testar comida com o paciente acamado, virar as costas, ir embora e deixar ele com danoninho dentro da boca. Não pode. Inadmissível, tá? Não pode. Não é elegante fazer isso. Então, terminou a sua avaliação, deu comida para o paciente, vai lá com a gaze, remove todo o resíduo. Não estou falando que você tem que escovar os dentes do paciente, mas você tem a obrigação de remover todos os resíduos. Bom? Ok. E aí? Aí você vai dar uma devolutiva para a família ou para o paciente, se ele é consciente. Porque ele está ali ansioso para saber quando vai tirar essa sonda. E aí? Vai quando? Quando vai tirar? Tipo, já veio tirar? Você já veio hoje tirar a sonda? Então, você tem que dar uma devolutiva para a família. Você vai falar assim: olha, a dona Maria, ela tá ótima, ela engoliu super bem. A gente vai começar a oferecer os alimentos para ela. Se ela ficar bem, aí a gente pode pensar já em retirar essa sonda, mas hoje não. A gente precisa ver como que ela vai se adaptar com a dieta, tá? Explica. Ou paciente que sofreu aquele acidente gravíssimo, fala assim: olha, infelizmente, o seu João, ele não engole nem a saliva, não vai ser possível a gente tirar essa sonda agora, ele não tem indicação. Vamos aguardar um pouco, eu vou conversar com o médico para pensar numa outra via de alimentação. Vai introduzindo o assunto, né? Da traca, da gastro. Só que você não pode falar isso, ó, ele tem indicação. Porque às vezes você fala, inclusive eu tô com um paciente assim. Você sabe que aquele paciente é grave, que ele não tem condição de tirar a sonda nasointeral, só que o médico não quer fazer porque acha que ele é velhinho já e que ele vai durar pouco e que ele vai morrer, então é melhor deixar ele com a sonda. Entendeu? Pode ser essa a justificativa do médico. Então, de repente, você fala isso para a família e cria um climão, porque é, você tem todo o direito, aliás, a fono é que define se o paciente tem indicação de sacar a sonda ou não,
e ela pode sugerir para o médico a avaliação dele para ver se o paciente pode fazer uma gastro, tá bom? Mas a gente não pode já indicar gastro. Não pode, porque às vezes o paciente pode ter algum problema que o impeça de fazer o procedimento, tá? Então, tem paciente que o médico fala, o coração dele não vai aguentar, ele não vai sair da mesa. E aí não tem como fazer, tá? Bom, fez tudo isso, explicou para a família, é importante deixar, fazer as orientações e deixar escrito, tá? Porque o prontuário, tem que ter prontuário na casa, eu sei que tem casa que a gente vai que nem tem prontuário, mas tem que ter prontuário na casa. E lá você deve colocar suas orientações, um resumo breve da sua avaliação e as suas orientações, tá? Então, assim, não ofertar alimento por boca, porque de repente você foi avaliar um paciente com sonda e a família é tão simplesinha que você falou para ela assim: ai, olha, não pode dar comida, tá bom? Para ele, não pode dar comida. Aí você vira as costas, eles vão lá e tentam dar Danone, tentam dar pudim, tentam dar sopa. Então, assim, tem que deixar anotado, porque senão é a sua palavra contra a da família. Ah, não, ela não falou nada que eu não podia dar. Não falou nada, então eu dei, sabe? Então, você precisa deixar lá anotadinho para saberem que você, que a fono indicou não ofertar alimento, tá bom? Ou indicou começar a ofertar alimento, enfim, tá bom? Deixar escrito. É importante a evolução no prontuário. A evolução no prontuário, o prontuário é um documento. Então, se você não anota no prontuário, é a sua palavra contra a palavra do familiar, que vai falar que você não explicou nada, tá bom? E por último, uma burocracia no home care, mas que é importante, a assinatura do controle de visita, né? Para saber que você foi, então o familiar normalmente assina. Tem casas que já usam aplicativo, já tem um aplicativo. É isso que eu ia pontuar, assim, eu acho que é importante a gente até sinalizar, porque às vezes o prontuário ele já não está mais físico, né? Ele é um Uhum, prontuário eletrônico, mas é a mesma obrigatoriedade, né? Isso que é importante. O prontuário eletrônico ou físico, independente de qual tiver, ele tem que ser feito preferencialmente, se for o, o físico, na hora. Isso é indiscutível, né? Você tá lá, o prontuário tá lá, o prontuário fica em posse da família, né? Eu digo dentro da casa do paciente, né? E o eletrônico, né, o aplicativo, enfim, dependendo de qual for a modalidade, né, que a gente fala, é importante que seja feito. Aqueles que têm a possibilidade de já fazer no mesmo momento, tem algumas operadoras que disponibilizam na casa do paciente um tablet, algumas é direto pelo próprio celular do profissional. Então, assim, e muitos, até para a gente não, né, não pensar, muitos nem precisa da internet, porque ela fica naquela nuvem que eles chamam de offline, alguma coisa assim. Então, você consegue fazer a evolução, né? E é importante por quê? Porque isso que a Silvana apontou, qualquer alteração clínica daquele paciente naquele momento. Ela tem que ser documentada. Vamos supor que vai um outro profissional, ou a família oferte alguma coisa, enfim. Mas naquele momento, durante a sua sessão, né, de fonoaudiologia, ele estava daquele jeito. Justamente isso garante a segurança para você como profissional, né, e para a família também. E às vezes o paciente é hospitalizado, aí você não evoluiu. Aí, como que uhum. você vai comprovar que você deixou o paciente estável clinicamente, sem oferta, sem, como a Silvana falou, né, fez toda essa higiene, não tinha resíduo de alimento, né? Porque é isso que na hora que acontece qualquer intercorrência a preocupação é verificar o que aconteceu, mas também tentar achar um culpado, né? Então, É, assim, essa é uma maneira bem organizada, então isso é importantíssimo, independente também do home care, para quem atende paciente particular, né? O prontuário é uma obrigatoriedade pelos conselhos, né? É um documento e é importante. Então, eu não atendo paciente em home care. Tudo bem, mas é importante que tem. Hoje tem ferramentas, né? Tanto de aplicativos para evolução, como o próprio. Se você não tem, deixa um caderno, uma pasta na casa do paciente e faça essa documentação. É de é. suma importância tanto para a família como para o profissional também, né? Assim, eu já atendi paciente que tem o tablet na casa e que é Sim. sensacional,
porque você consegue fazer na hora e ainda a pessoa vai lá e assina com E o dedo. Eu assina, acho isso super mesmo. bacana, legal. Tem paciente que é no meu celular, que eu preencho também, e a pessoa também vai lá, assina com o dedo, acho bacana. Tem uns que são horrorosos, que é no seu celular, e é enorme, e você não sabe se você preenche aquilo, se você vê o paciente, se você orienta a família, o que, que você faz, porque é gigante, e não tem como a pessoa assinar nada, então não tem como provar que você foi lá. Tem aplicativo que ele só funciona se você estiver dentro da casa do paciente, porque ele fez a sua localização, É a geolocalização. né? Tem outros que não, que você pode fazer fora. Tem de tudo. Tem casa que tem o prontuário bonitinho lá, legal, físico, para você evoluir. Tem lugar que você vai, eles levam as suas folhas e não trazem folhas novas para você evoluir, você tem que pegar a folha de sulfite. E tem casa que você vai, que você fala de prontuário, a pessoa nem sabe o que é. Não tem. É por isso que é principal entender o processo. Se o profissional entender a importância do documento, independente de que via ele vai estar, né, seja físico, eletrônico, e não tem prontuário na casa, notifica, se for do home care, notifica a coordenação da empresa que vocês fazem a prestação de serviço para solicitar. Isso é importantíssimo, né? Então, assim, é outro ponto que a gente sempre, né, reforça, porque evolução em prontuário é garantia realmente tanto para o profissional, a gente às vezes tem a sensação que é só para a operadora de saúde quem presta serviço, né, para o home care, e não é. Na realidade, é um documento para o profissional também. Então, É, entender o processo. Se não tem, solicita, né? eu lembrei de uma coisa, eu atendi uma criança que ela tinha fissura lábio-palatina. Ela fez a correção do lábio, que começa pelo lábio, depois vai pro palato. E aí, o que que acontece? Ela tinha acabado de fazer a correção do palato e tal, e estava com uma indicação de dieta totalmente pastosa. E aí eu deixei anotado que não podia dar nada com pedacinho, nada. E de repente a paciente aparece lá no hospital, com sangrando, enfim, não tá bem, não tá bem. Quando o cirurgião foi ver, tinha um pedaço de bolacha, assim, na cirurgia que a menina tinha feito. E aí o médico falou, mas assim, o que que aconteceu? A senhora não sabia que não podia? Ah, não, eu não sabia. Mas aí quando foram ver lá no prontuário, tava lá, fono, orientou, eu coloquei, não oferecer alimentos sólidos, somente alimentos pastosos homogêneos, pequena quantidade por vez. Então, assim, é um respaldo para o profissional, né? Então, assim, já aconteceu eu avaliar o paciente, não ter condições de comer, eu não oferto comida. Aí passa um tempo, vai o físio, aspira o paciente, sai comida. Então, assim, quem deu? A fono não testou comida. Então, foi a família que deu, né? Então, assim, é importante, sabe? É importante pra gente também é importante. Não tô te ouvindo, tá sem som. Eu acho que cabe também ao profissional da fonoaudiologia, né, quando a gente fala isso, dois pontos, né? Como você colocou, reforçar com a família, né? Até porque, assim, um paciente quando chega na residência com uma sonda, isso que ela falou, nunca usou, família não sabe o que que é. Então, cabe também ao explicar para a família até o manuseio. Parece que, isso é coisa da enfermagem. Não, porque no dia a dia, muitos desses familiares, é eles que cuidam. Tem paciente que vai para a residência, como a Silvana falou, só para o desmame da sonda. Ele não vai com equipe multidisciplinar. Ele vai para tirar essa sonda dentro de 7 dias, enfim. Então, é importante o profissional também orientar a família sobre isso. Olha, dona Maria, quando a senhora pegar, lavar as mãos, o mesmo cuidado que a gente tem, também para que ela tenha esse cuidado. E nós, como os profissionais da saúde, temos que fazer isso. A gente às vezes entra na rotina, né, Sil? E acaba sendo tão natural que a gente imagina que, como para nós é um processo muito natural, a gente acaba, né, deixando passar. Mas é importante reorientar, passar para a família, olha. Quando a senhora for manipular, higieniza a mão também, né, para colocar, conectar.
todas essas orientações que nem a Silvana falou, elevação do decúbito. tronco, né, do decúbito, né? É importantíssimo isso, né? E lembrar também que, na realidade, para aqueles pacientes que têm, às vezes, equipe multidisciplinar, ter a comunicação com a equipe, né? A fonoaudiologia, eu sou fisioterapeuta, né, de formação, atuo também aí já há quase 25 anos, e eu e a Silvana dividimos pacientes em atendimento juntas, né? Então, é uma delícia trabalhar com a Silvana justamente por isso, porque a gente tem que ter essa comunicação, né? Entender, né? Olha, hoje no meu atendimento, o paciente, eu escutei algo que nem, olha, tô vendo que tá tendo escape. Quando você for atender, então, tem que ter uma comunicação entre os profissionais. E físio e fono trabalha intimamente nesse perfil de paciente, né? Principalmente no processo de desmame. Quem vai fazer o desmame é a fono. Mas depois, às vezes, ele nem tem mais fono. Aí quem vai identificar, às vezes, depois uma broncoaspiração é a físio. Então, por isso que é importante ter esse trabalho em conjunto. E eu acho que o profissional ele tem que ter essa visão dentro da residência e dentro do processo de reabilitação do paciente também. Sil, tem É, tá. uma perguntinha. E a Fono trabalha muito com físio quando tem um paciente traqueostomizado que você É. vai fazer o processo de desmame, né, da tráquea. Muitas vezes você coloca válvula de fonação, aí você trabalha muito com físio, né, para fazer isso. É importantíssimo, é um trabalho realmente em conjunto. O profissional que mais a Fono trabalha junto é fisioterapeuta. Sim, sim. Não é uma pergunta, mas é uma. A Rosilane está colocando aqui que ela teve um paciente traqueostomizado que pedia comida para o filho de 4 anos e ele acabou broncoaspirando e foi a óbito. E é um risco muito grande, gente. A gente fala que não, né? Por isso que é a importância realmente de todos da equipe, né? A gente está passando não só como experiência, mas isso acontece no dia a dia, né? Porque é a rotina mesmo, do mesmo jeito que tem famílias que seguem, às vezes arrisca, né? Coisas também até que a gente fala, nossa, calma, não dá para ser diferente, não tem problema. Uhum. Mas tem aquelas que infelizmente precisam de um pouco mais, né, de catequese, precisam um pouco mais de orientação, né? Porque isso cada um é único, né? Então realmente a gente sabe a importância do trabalho, tanto com a família como com a equipe multidisciplinar realmente, né? Por isso que é importante. Sil, pode É, continuar. gente, uma coisa, para a gente terminar, é, passei 6 minutos já do nosso Posso tempo. nada, fica tranquilo. Então, assim, o que que é importante, tá? Durante e após o processo, sempre o raciocínio clínico, tá bom? Você está avaliando, você está vendo que está alterado, você já tem que pensar por que está alterado e o que que isso vai impactar na deglutição dele se ele for comer. Então, assim, você está avaliando com um propósito. Você não está lá avaliando do nada porque está no protocolo que você tem que avaliar. Não, tem um propósito, tem um porquê daquilo, tá? Tem uma fundamentação, um embasamento científico naquilo, por que que você está vendo aquilo, tá? E quando você está avaliando o paciente, você já vai vendo, pensando no planejamento terapêutico. Então, assim, olha, esse paciente aqui, pelo amor de Deus, não tem condição essa prótese. Vai ter que. Você já vai pensando, eu tenho que orientar a família que tem que usar o corega, porque tem que fixar essa prótese aqui. Não dá. Entendeu? Ah, ó, infelizmente, essa de baixo aqui não vai dar para ficar, porque ele não tem mais estrutura óssea, sem condições, vai ter que ficar só com a de cima. Então, vou ter que adaptar a dieta dele, porque não dá. Então, você vai vendo as coisas e já vai pensando, fazendo um planejamento do que você vai trabalhar em terapia, tá? Então, assim, o paciente engoliu, estava com a ausculta limpinha, engoliu, de repente, aquela voz molhada, e o paciente não tossiu. Então, assim, meu Deus, eu já tenho que pensar o que eu vou fazer com ele, porque esse paciente aqui é um paciente que tem sinal de aspiração silenciosa. Então, ele é um paciente grave, perigoso, porque ele pode aspirar e pode não tossir, não engasgar, ficar com uma cara de paisagem e o alimento está indo para o lugar errado, né? Então, assim, vai fazendo a avaliação e já vai pensando, tá? O que, que você precisa fazer ali para o seu paciente. E sempre que for necessário, reavaliar. Tá? Não é porque você fez uma avaliação e acabou, entende? Você precisa ver se o que você está fazendo está surtindo efeito, se você está atingindo os seus objetivos, porque você tem que ter objetivo,
Então, eu vou reavaliar esse paciente. Estou atingindo esse objetivo? Então, assim, eu tenho uma paciente que estava super bem, não tinha sinal nenhum de disfagia e tal, mas a filha falou: Nossa, acho que ela está aspirando saliva. Falei, sério? Ok, vou reavaliar. Entendeu? Vou lá e reavalio. Então, assim, reavaliar sempre que for necessário. Tudo bem? É isso, pessoal. Obrigada pela presença de todos vocês e estou à disposição para qualquer um, para o que precisar, tá bom? Pessoal, quem tiver alguma pergunta, quiser colocar aqui no chat, eu vou colocar aqui novamente o link da lista de presença, tá bom? Para emissão do certificado e envio do material da aula, é importante que seja preenchido. E deixar também a sugestão, a gente sempre coloca, né, para vocês poderem dar a sugestão para a gente de novos temas. E deixei aqui também, um pouco mais acima, o nosso canal do YouTube. Lá tem os treinamentos. Dentro de 7 dias, essa aula vai estar lá disponível, né? Para quem quiser compartilhar, enfim. E siga a gente lá na nossa rede social, no Instagram, que é Life Saúde, underline domiciliar, porque a gente sempre publica lá os nossos treinamentos, mas também para todos que participam, a gente dispara pelo próprio Simpla, né? É meio que automático. Eu não sei como funciona, é o marketing que faz, mas eu sei que funciona assim. Então, para todo mundo que faz as aulas com a gente, os treinamentos, vocês conseguem estar recebendo pelo Simpla um e-mail de comunicação. Mas, independente disso, a gente tem o nosso canal no YouTube, que as aulas ficam gravadas, e o nosso Instagram. Então, mensalmente, né, todos os meses a gente posta lá, e já como a Sil colocou, já deu o spoiler, ele já falou, o próximo treinamento para fono é no dia 20/5. Geralmente é esse mesmo horário, a gente mantém o mesmo formato, às 19 horas. E então, quando já tiver abertas as inscrições, é só se inscreverem lá e divulgar. Se puderem, divulgue para os amigos, para os profissionais que atuam na área também, porque é sempre uma troca de conhecimento. Às vezes conhece alguém que está com dúvida, alguém enfim, até familiar, porque a gente sabe que às vezes é importante também compartilhar. Então, quem tiver a possibilidade de compartilhar é importante, porque mais gente sabendo, melhor o tratamento para os nossos pacientes de uma maneira geral. Pessoal, eu queria agradecer, eu tô vendo aqui o pessoal, agradecer todo mundo que está aqui colocando que amou o treinamento, que agradeceu. O Sil falou que a aula foi incrível. Então, assim, Legal. agradecer todos realmente que participaram em estar aqui com a gente. Agradecer principalmente a Silvana, particularmente, eu sou amiga da Silvana, acho ela incrível como profissional, então nunca me dê banana, porque eu não como banana o dia que eu tiver, que você tiver que me avaliar. Espero que não precise. Eu não como banana, mas brincadeiras à parte, gosto muito do trabalho, como eu falei, indico ela para os meus pacientes e vice-versa, porque é uma profissional muito competente, então, assim, é uma oportunidade que a gente fala para compartilhar esses conhecimentos, né? Então, agradecer sempre, não só porque está aqui junto com a gente na Life, né? Quem presta serviço aqui para a Life sabe que a Silvana é nossa RT, então, quando a gente tem algum caso, a gente leva para ela alguma coisa que a gente não consegue aqui trabalhar internamente com a equipe multi, a Sil que realmente faz essa programação, enfim, aborda a família, conversa com profissionais. Então, assim, é muito gratificante para nós, né? Então, é só agradecer mesmo a oportunidade, Sil, de você estar aqui sempre com a gente, né? E vocês também que estão aqui participando. Se o pessoal não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou estar encerrando o treinamento. Então, conforme eu falei, dentro de 7 dias a gente também envia o certificado com o material da aula, tá bom? Então, contando a partir de hoje, então, dentro desses 7 dias, a aula fica liberada no YouTube e vocês recebem por e-mail o certificado e o material da aula. Laura, onde está o link do certificado? Eu coloquei aqui acima, eu vou colocar novamente aqui, ó. Coloquei acima o link da lista de presença. Só um minutinho, ó, tô colocando novamente, tá bom? Ó, Laura, tá aqui embaixo. É, grata por dedicar o seu tempo, obrigada à Life Saúde, estudante de fono, com muito válidas informações. Obrigada, Legal. Liliane, obrigada mesmo. Obrigada. Agradeço muito de coração todos vocês. Eu sei, à noite, durante a semana, estão cansados e tal, mas foi muito bom compartilhar um pouquinho com vocês. Eu estou sempre à disposição, tá bom? Agradeço muito, muito, muito. E a É, Michelle também pela oportunidade. imagina. Adoro trabalhar com ela, adoro trabalhar na Life. É uma empresa muito, muito querida
e muito idônea, enfim, só Ah, agradecimentos. eu que agradeço. Xiaomi também aqui, Xiaomi 2412. Obrigada por todo o conhecimento, é que tá os nomes aqui. Quero Uhum. agradecer todo mundo mesmo, mas de verdade, a gente gosta, né? Assim, a gente brinca tudo, mas é muito gostoso mesmo, né? Assim, ainda mais quando a gente vê depois a devolutiva que, olha, ajudou, enfim, realmente, né, tirou a dúvida. Tem perfil no Insta, ou Viviane, Ah, é Life e Saúde, a Life tem, a underline. Silvana. A Silvana tem, ó. Se vocês olharem lá no Instagram da Life, é Life Saúde underline domiciliar. A gente marca a Silvana também, ó. É Life e A Silvana Saúde. é, só coloca uma ou outra coisinha no Instagram, não movimenta, mas todas as aulas, os treinamentos estão lá no canal no YouTube. E foi muito legal porque um dia uma pessoa colocou num grupo assim: Nossa, assista essa aula e colocou o link da aula de estimulação gustativa, estimulação térmica, estimulação tátil térmica gustativa que eu dei, e aí colocou lá o link, falou, nossa, aula super bacana, super legal. Aí eu agradeci, falei, nossa, que bom. Então, assim, a Silvana não fica divulgando o trabalho, assim, Uhum. que é de forma pessoal, sempre através da live, tá bom? Ah, isso. É, porque ela tem o Instagram dela fica mais quietinho, mas lá pelo da Life podem ficar à vontade, porque a gente sempre posta. Eu coloquei aqui e, menina, eu apertei alguma coisa, diminuir as letras, nem eu tô enxergando, mas eu acho que eu escrevi certo. Life Tá Saúde, underline domiciliar. domiciliar. Tá certo. É, eu diminuí aqui, eu não sei o que eu fiz, não, ó. Ai, Tá senhor. certinho. Ai, aumentei de novo. Ai. E Tá é bom. isso, pessoal. Então é agradecer. Obrigada por todo mundo pela participação. Bom descanso a todos. Bom término aí de semana, que hoje ainda é quarta-feira. Fiquem com Deus e nos acompanhem. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, Sil. Boa noite. Tchau, tchau.